É uma cilada, viu? Previamente em Caro Livros. Esse é um trecho da música Wuthering Heights, que fala sobre o Morro dos Ventos Uivantes. E ele vai articulando nesse período essa vingança dele, do modo que ele acha que é melhor. E logo em seguida, a gente tem o grande confronto entre o Heathcliff, Catherine e Edgar. No leito de morte dela, ele escuta ainda que a culpa é dele que ela tá morrendo. Então, tipo assim, cara, eu não sei se eu tenho raiva ou se eu tenho pena do Heathcliff. Raiva, porque... As duas coisas. Qual que é o grande problema na internet? É que a pessoinha pega um livro desse e coloca assim: livro romântico e maravilhoso. Eu acho que esse é o amor ideal que eu quero pra minha vida. Aí quando vai alguém lá e diz assim, você sabe que esse relacionamento que tá ali no Morro dos Ventos Uivantes é um relacionamento abusivo, a pessoa fica com raiva, chateada. Fique agora com a parte 2. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda dele. E o Linton era justamente o contrário. O Linton parecia o tio, afeminado, dócil demais, medroso, com a saúde frágil. Ele via aquilo assim, tipo, não é possível que uma coisa dessa tenha saído de mim. Ele invejava até isso no Hindley. Ele invejava isso no Hindley. O Hindley fez um filho que é forte, é viril, aguenta o tranco. Eu tô aqui pisando na cabeça dele, mas ele tá firme e forte. Ele queria isso do próprio filho e não teve. Isso não é uma afeição, amorzinho, nossa, que legal. Mas ele desistiu do plano dele de acabar com a vida do Harrington. Então eu acho que isso é ganho. Não, é ganho. Eu acho que afeição também é uma palavra muito forte. Tu falou, não, porque ele se afeiçoou. Então seria o quê, exatamente? Eu acho uma palavra muito isso, forte. afeiçoa. Ah, eu acho... Não é bem carinho, não é um carinho, é um negócio assim de tipo... Sei lá dizer o que é isso. Se você pensar numa palavra melhor do que afeição para definir a relação do Heathcliff com Harrington, coloca lá no Instagram. Morro dos Ventos Uivantes é sobre isso. É você olhar para os relacionamentos e você não sabe dizer o que é aquilo. É um negócio lá, mas tu não sabe dizer o que é. É sobre isso, entendeu? Eu acho também, o que me chocou é que quem realmente tinha uma afeição verdadeira era o Harrington. O Harrington foi o único que, quando Heathcliff morre, derrama lágrimas por ele. E quando a Cat filha, né, que é a menina que ele se apaixona, tenta falar mal do Heathcliff pra ele, ele diz que ele não quer escutar. Ele diz que... Ele fala assim pra ela, você ia gostar que alguém falasse mal do seu pai pra você? Então, para te ver, na cabeça do Harrington, o Heathcliff é pai dele. Mesmo ele sabendo que ele tinha um pai biológico. Mas é isso que eu tava falando. Não, sim. Mas o que eu tô querendo dizer é, tipo... Eu não... Isso foi uma coisa que eu não esperava. Tu sabia disso? Eu fiquei surpresa de ver a reação do Harrington. Eu achava que o Harrington tolerava o Heathcliff. Eu achava que o Harrington, ele tava naquela situação degradante na condição de empregado, mesmo ele sendo o herdeiro original da casa. E eu pensava que talvez ele até conjeturasse se vingar do Heathcliff um dia. Não bolar um plano como o Heathcliff, mas assim, dele ter vontade de matar o Heathcliff, ou dele ter vontade de acabar com o Heathcliff, uma coisa assim. E me surpreendeu muito saber que ele tinha consciência de tudo que o Heathcliff fez. Porque quando a Cat joga a bomba e fala, na verdade, ele enganou teu pai, ele fez isso pra roubar a tua casa, tu é o verdadeiro dono da casa e tal, ficou ali subentendido que ele já sabia de tudo isso. Só que ele não quis escutar. Ele sabia e preferiu não escutar porque ele gostava do Heathcliff. Acima disso, acima dos direitos dele. O Heathcliff, muito surpresa com isso. Foi, sabe? A única pessoa que acolheu ele. Era isso que eu tava falando. E é por isso que eu tenho tanta raiva do Heathcliff. Porque ele revestiu toda a tirania e maldade dele em relação ao Harrington como amizade, como bondade. E o Harrington, que era aquela pessoa que estava sendo humilhada, ele não percebia a própria humilhação e o Heathcliff era tudo o que ele tinha. O Harrington não tinha pai, o Harrington não tinha mãe, a Cat, que era a prima dele, no começo despreza ele, justamente por causa da questão rude dele não saber ler, dele não saber se expressar direito, justamente porque ele tinha essa dificuldade de comunicação e tal, e porque ele era tratado daquela forma.
Então, ele não tinha a quem recorrer, ele não tinha nenhum amigo. A única pessoa que estava ali para ele era o Heathcliff. Então, eu até entendo o Harrington se sentir dessa forma. Quem sempre esteve ali foi o Heathcliff. O pai dele morreu. Ele podia ser enxotado, mas o Heathcliff deixou ele dentro da casa. Para exercer tirania? Sim. Para poder maltratar ele? Sim, também. Mas ele não percebia aquilo daquela forma. Ele se sentia grato por tudo que o Heathcliff tinha feito por ele. Porque ele, na cabeça dele, ele não merecia aquilo, entendeu? Então ele não merecia ter um teto sobre a cabeça dele, ele não merecia estar ali naquele ambiente. E ele não merecia talvez nem viver. Mas eu acho que por ele, o que eu tinha pensado antes desse final, por ele ter alimentado essa natureza violenta no Harrington, eu achava que o Harrington ia ter uma resposta violenta aos maus tratos do Heathcliff, entendeu? E não é que o Harrington não entendia. Tá, tudo bem que acho que quando ele era muito pequeno, muito criança, ele realmente não deveria entender. Mas depois de crescido, ele entendia sim que o Heathcliff estava maltratando ele. Ele entendia sim que o Heathcliff estava humilhando ele. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo consciência, ele escolhia ser um bom filho, digamos assim. Não querer ver gratidão o jogado na lama. Eu acho isso muito louco. É síndrome de Estocolmo mesmo, né? Aquela coisa de você começar a ser grato pelo sequestrador não te matar, você começar a ter sentimento, nutrir sentimento pelo seu sequestrador, é síndrome de Estocolmo total. O Harrington era isso. E aí eu fiquei, mano, como assim? Tá chorando porque o Heathcliff morreu. Todo mundo voltando soltar fogos lá. E ele era o único que tava chorando porque o Heathcliff morreu. Mas eu achei também bonito. É por isso que quando dei aquela explicação sobre ele, na parte dos personagens, eu disse que mais pro final a gente vê que ele tem um coração generoso. Porque apesar da rudeza exterior dele, de ele ter essa aparência rústica, do jeito ignorante que ele tinha, de todo mundo ali, ele foi o que teve o coração mais bondoso. Porque mesmo aquela pessoa que estava fazendo super mal pra ele, ele foi capaz de perdoar e amar como pai. A Cathy, que é a menina que humilha ele do início ao fim durante muito tempo, ele casa no final. Ele ama ela, perdoa ela e se casa. Então, pra mim, ele é o único personagem que se salva. Ele é o único que eu torci a favor, sabe? Porque isso é uma coisa que eu ia falar. O Morro dos Ventos Vivantes é o primeiro livro que eu não conseguia torcer por ninguém porque eu não gostava de ninguém. Geralmente tem aquele personagem que te cativa, que tu fica do lado dele, tem aquele que tu não gosta, que tu quer que se ferre. O Morro dos Ventos Vivantes, do início ao fim, é muito difícil você gostar de alguém. Você odeia todo mundo. Você acha todo mundo um monte de louco, você quer que todo mundo se lasque. E o Harry era a única exceção pra mim. Ele era um personagem que realmente... Eu fiquei muito feliz de saber que ele teve ali um finalzinho feliz. Merecido. Eu acho que, assim, a questão dele, do Harrington, né, talvez seja uma dica da autora dizendo que não é o seu começo que define. Não é exatamente o seu começo ali que vai definir quem você é, quem você vai se tornar. Porque ele teve um começo de vida ruim, o Harrington, assim como o Heathcliff, só que o Heathcliff escolheu o caminho do ódio, da vingança, da tortura, da violência, e o Harrington não. Mesmo ele tendo sofrido muita coisa, muito jovem, de perder o pai, perder a mãe, ser tratado igual um bicho dentro de casa pelo próprio pai, de ser tirado dos seus direitos, ele não tinha eira nem beira, digamos assim, ele estava realmente completamente sem apoio, mas ele escolhe outro caminho. Ele tenta melhorar, principalmente depois quando ele se apaixona pela Cathy. Porque, na verdade, eu acho que ele se apaixona instantaneamente. Ele vê a Catherine e ele se apaixona por ela. Só que ela não vai dar uma chance pra ele, coitado, por causa da situação toda dele, né? Ele teve que se provar para ela alguém digno de confiança, alguém que estaria ali por ela, que cuidaria dela muito bem. Ela age de uma maneira muito exagerada quando ele tenta pegar no cabelo dela. Ele tá tão assim encantado com ela que enquanto ela tá lendo, ele tenta segurar no cabelo dela e ela tem uma reação que é assim, nossa senhora, você não tem o direito de encostar em mim, você não pode encostar em mim, eu não tenho o direito. E aí ele fica retraído e ele tenta provar pra ela que ele não estava querendo machucar ou se aproveitar. Ele só gostava dela. Só isso. E ele vai com muita calma. Né? Ele tenta aprender a ler por causa dela, que ela zoa. Pra tentar conversar. Sim, ô dó, tadinho. Da dózinha do Harrington, viu? Mas eu acho assim que é justamente isso. Ele tinha tudo pra ir por um caminho ruim, mas decidiu não ir. A Will teve que ir limpar a bunda do filho no meio da gravação.
Então agora a gente vai pro nosso próximo tópico, que são os clichês de histórias de amor que a gente vê no Morro dos Ventos Uivantes. Fora todos esses que a gente já falou, né? De paixão avassaladora, amor que leva à morte, tudo isso já foi muito bem explorado por várias indústrias, várias mídias, né? Mas aí a gente tem uma série de obras que também se aproveitaram, que beberam aí da água do Morro dos Ventos Uivantes, certo, Will? E aí, a fonte que eu estou usando agora para falar dessas obras é a editora Dark Side, que ela produz uns livros maravilhosos. Não é publish, viu, gente? Mas se eles quiserem patrocinar a gente agradece. Estamos aceitando. Aceitamos ser patrocinados pela Dark Side. Mas eles têm umas coleções de livros com umas capas assim que deixa a gente babando, né? Deixa a gente namora aqueles livros. E eles fizeram um artigo falando de 5 obras que foram inspiradas no Morro dos Ventos Uivantes, porque eles relançaram essa obra da Emily Brontë. Gente, olha que capa linda, que trabalho maravilhoso. Ai, gente, Dark Side, nota nós. O primeiro é a música Wuthering Heights, da Kate Bush. Essa música, gente, ela é... a música que a gente tava cantando lá no início, pelo menos tentando cantar, né? Tentamos. Tentar, gente, perdoa, tá? Essa música, ela é uma releitura da obra do ponto de vista da Catherine, a mãe, né, que é falecida, porque tem alguns elementos sobrenaturais na obra. Quando o Sr. Lockwood, que é a pessoa que está narrando a história pra gente, ele vai passar uma noite no Morro dos Ventos Uivantes, ele foi conhecer o Sr. Heathcliff na casa, ele tinha acabado de alugar a Granja dos Tordos, para passar a noite lá, porque não tinha condições de voltar, ele não conhecia muito bem o local, é cheio de pântano, cheio de lama, muita neve, deixa o caminho confuso, né? Não fica marcado no chão exatamente por onde ele tem que ir. Ele estava com medo de se perder e acabar morrendo na neve. Então ele pede para ficar a noite lá, o Heathcliff não gosta muito da ideia, trata muito bem o seu hóspede, né? Claro, porque é o Heathcliff, ele trata muito bem as pessoas, só que não. E o Mr. Lockwood tem uma visão fantasmagórica da Catherine. Ele vai passar a noite no quarto dela, ele não sabia que era o quarto dela, vê lá uns livros, diários antigos, anotações com o nome dela, mas ele não fazia a mínima ideia de quem ela era. Ele fica naquela situação assim de quase sono, ele não sabe se ele tá dormindo, se ele tá acordado, ouve umas batidas na janela e vê essa pessoa que tá na forma de uma menina jovem e falando que tava perdida lá nos pântanos e que ela queria entrar, que era pra ele deixar ela entrar. E ele não consegue, mas se assusta, dá um grito, enfim. Então, essa música da Kate Bush, ela retrata Tem um detalhe também daí, só pra complementar, que ela pede pra entrar na janela porque ela diz que tá com frio. Que isso vai ser importante aí pra música. E aí ela fala, há 20 anos eu estou a penar, né? Há 20 anos eu sou a Catherine, me deixa entrar e tudo. Então, na verdade, entra também numa questão de se a gente acredita ou não que isso foi uma coisa da cabeça dele. Porque como ele tava, antes de dormir, lendo coisas sobre elas, a gente pensa assim, deve ser porque ele leu, né? Sonhou por causa disso. Só que realmente não faz sentido quando ele tem acesso a essa informação, né? De quanto tempo ela tá estaria vagando, né? Lembra que a gente comentou isso na nossa pré-discussão? Na nossa pré-discussão, a gente fez uma discussão sobre isso, se era ilusão dele, sonho, realidade ou não. Só que eu ainda continuo convencida de que talvez seja alguma coisinha da cabeça dele. Porém, gente, esses elementos sobrenaturais vão aparecer em outros momentos. Esse fantasma da Catherine vai assombrar muita gente nessa história. Então, realmente, pode ser que ela tenha ido lá fazer uma visita pro Lockwood, tentando entrar no próprio quarto. Será? Será? Eu acredito no sobrenatural, então eu acredito que sim. Que era ela mesmo. O fato dele saber que era 20 anos, mais ou menos 20 anos que ela tava ali. Ela fala que tá com frio, né? Então, é tipo como se ela estivesse na nevasca lá fora naquele momento, alguma coisa do tipo. E ela fala que ela se perdeu, tava perdida nos pântanos, ela não conseguia voltar pra casa. Isso é uma coisa muito fantasmagórica, gente. Não tem como, isso é muito coisa de fantasma. É exatamente o que a música que você vai falar, a letra agora fala. Ela fala exatamente isso, né? Vamos ouvir. Out on the wily, windy moors with raw and falling green, you had a temper like my jealousy, too hot, too greedy. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I loved you too. Lá fora, nas campinas tempestuosas, nós rolamos e caímos no gramado. Você tinha um temperamento como o meu ciúme.
muito quente, muito ganancioso. Como você pôde me deixar quando eu precisava te possuir? Eu te odiava e te amava também. Bad dreams in the night. They told me I was going to lose the fight. Leave behind my wuthering heights. Pesadelos durante a noite. Eles me disseram que eu ia perder a luta. Deixo pra trás minhas devastadoras alturas, devastadoras. Ou o livro O Morro dos Ventos Uivantes, que é o nome da propriedade. Não cabia na tradução. Vai lá. Heathcliff, it's me. I'm Kathy. I've come home. I'm so cold. Let me in your window. Heathcliff, sou eu, sou Cat. Voltei pra casa. Estou com tanto frio. Deixe-me entrar por sua janela. Tá, agora que vocês já estão encantados. Vocês já estão encantados com essa nossa interpretação maravilhosa. A gente não vai ler a letra toda da música, mas vale muito a pena escutar. Ela canta numa espécie de falsete, né? Não é falsete? O clipe também. É falsete. A Melody chorando agora. Isso daí é um falsete de verdade. E o clipe é uma obra de arte à parte, assim, gente. A performance, o local, a roupa, a fumaça, o gelo seco, eu acho tudo incrível. Então escutem essa música, vale a pena, vejam a tradução. Quem já leu o livro vai entender muito bem qual é a sensação daquela. E, gente, eu achei essa obra-prima magistral. Eu escutava essa música quando criança, mas na época eu não sabia inglês, e muito menos sabia que existia um livro chamado Morro dos Ventos Uivantes. Quando eu fui fazer a pesquisa, é que eu fui associar, a gente ria muito dessa música por causa do tom meio anasalado e também por causa do falsete, né? A criança não entende essas coisas, a gente só começa a apreciar depois de velho. E aí, a gente escutou a música agora e é perfeita, a letra é perfeita. Nossa, eu fiquei escutando ela sem parar. Eu fiquei cantando aqui, perturbando todo mundo que mora comigo. Ninguém mais aguenta mais aqui. Então, pra me expulsar, eu tô até treinando meu falsete, porque eu achei genial essa música. Genial. O segundo item da lista da Dark Side é o livro Crepúsculo. Aliás, a saga Crepúsculo toda, né? Mostra um triângulo amoroso, um cara que, em nome do amor, te controla demais, quer te possuir, tem uma tentativa homicida aí no meio. Isso tudo inspirou, na verdade, a Stephanie Meyer a escrever a obra, e também a Isabela é o livro favorito dela. Eu fui atrás do Morro dos Ventos Uivantes, não que eu não conhecesse a obra, porque eu sou formada em letras, e quando a gente está na graduação, a gente aprende, né? É formada em letras em inglês, então a gente aprende, estuda literatura inglesa também. Então, eu conheci essas obras, mas eu não tinha lido. E fui atrás quando descobri que a Isabela gostava muito do livro, era o livro favorito dela, etc. Então, foi esse momento aí. Isso é muito legal que tu tá dizendo, porque as pessoas tendem a menosprezar a literatura infanto-juvenil, né? As pessoas tendem a dizer que a literatura infanto-juvenil não serve pra nada. Tem gente que não gosta de Crepúsculo por puro preconceito. Eu vou dizer isso porque eu não gosto de Crepúsculo. Eu não gosto, mas eu li. Eu li os 3 livros e eu posso dizer que eu não gosto porque não me agrada ali o enredo. Mas eu acho que a gente não tem que desprezar a literatura infanto-juvenil, porque, olha, ela dá esse tipo de contribuição. Tem muita gente que foi ler o Morro dos Ventos Uivantes por causa de Crepúsculo. Inclusive, o Crepúsculo funcionou, as vendas da obra, que já estava até meio esquecida ali na época. Então, eu acho, assim, que é super válido a gente ter a repetição desses clichês que fazem essa retomada dessas grandes obras que são mais clássicas. Eu acho super válido, é super legal tu colocar essa experiência. E olha que mesmo tu sendo formada na área, tu foi parar lá, né, no livro, por causa de uma leitura infanto-juvenil, que é muito legal. A terceira obra que a Dark Side escolheu para homenagear aqui, que mostra a inspiração de O Morro dos Ventos Uivantes, é O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Eu li essa obra e assisti ao filme, né, o filme mais recente, porque tem várias versões, mas o filme mais recente é com Léo DiCaprio e com Tobey Maguire, e mostra essa questão do triângulo amoroso novamente. A menina, Daisy, que ela é muito egocêntrica, egoísta, ela casou por interesse, dizendo amar o Gatsby, mas eles ficam naquela relação de vai, não vai. O Gatsby enriqueceu para conquistá-la, né? Porque ela justamente não ficou com ele porque ele não tinha dinheiro. Então ele foi lá, trabalhou, enriqueceu. Também não fica muito claro como ele enriqueceu. A gente ainda não citou isso,
Mas o Heathcliff, ele enriquece e ninguém sabe como. Ele some e volta rico. Como ele conseguiu esse dinheiro, ninguém sabe. A Nelly acha que ele serviu no exército. Ela chuta ali. Mas na verdade ninguém sabe. Ele volta cheio da grana e o suficiente para endividar o Hindley e virar dono do Morro dos Ventos Uivantes. O que também, a meu ver, era uma manobra dele para tentar mostrar para Catherine que ele era digno, né? Não era só uma questão de se vingar do Hindley e se tornar proprietário da casa, né? Mas também era para mostrar que ele também podia dar para ela uma vida de luxo, de conforto, etc. E é justamente isso que o Gatsby, ele tenta fazer. Ele tenta ganhar a Daisy de volta, só que ela é egoísta demais, gente. Ela é egoísta demais. E o spoiler aí dessa obra é que... A gente já viu o que aconteceu no Morro dos Ventos Uivantes, né? É uma coisa bem parecida lá no Great Gatsby. O Peter Out, ele não assumiu essa inspiração no Morro dos Ventos Uivantes, porém tem muitos traços em comum nas duas histórias e por isso está aqui na listinha da Dark Side. O quarto é um livro que eu não conheço, de uma autora que eu também não conheço, mas isso é culpa o quê? Da nossa ocidentalidade. A gente não tem o costume de consumir obras orientais. O nome do livro é A True Novel, de Mizumura Minai. Eu não sei se essa é a pronúncia do nome dela, tá? Novamente, eu já falei isso lá no Death Note, eu não falo japonês. E é um clássico japonês que foi inspirada também na obra dos Morros dos Ventos Uivantes. Foi lançado lá em 1960, fala de um órfão que alcançou fortuna e sucesso, ele tem uma obsessão pela sua amada e tal. Muito legal, eu vou até atrás desse livro, não tem tradução para o português. Mas deve ter para inglês, né? Sim, com certeza. A True Novel, o título está em inglês. Eu vou atrás também, interessante, sabia? Olha, até eu vou atrás, E a outra é um álbum musical que chama Wind and Wuthering, do Genesis. É uma banda e eles lançaram um álbum em 1976 e o álbum todo ele é com músicas feitas inspiradas na história de O Morro dos Ventos Uivantes. E eu não falei lá no início, mas essa música que a gente estava cantando, da Kate Bush, ela fez tanto sucesso que, por exemplo, algumas bandas como o Angra, que é aquela banda de metal brasileira, fez uma versão da música e tem uma versão em que eles fazem uma maravilhosa do Nightwish, ficou perfeito, assim. Então, essa música, que a gente tava aqui dando meio que uma risada, porque, assim, é engraçado por causa do estilo da época. O clipe dos anos 80, né? Era aquela coisa esvoaçante, né? E eu entendi que o pessoal tava tentando ambientar na obra, então a mulher lá no meio do mato fazendo uma dança meio engraçada. Mas assim, era o que era a tendência da época e essa música marcou muito. Porque foi a primeira música sobre a obra. Tanto que uma série de outras pessoas regravaram. Tem outros clipes de outras pessoas fazendo versões dessa música. E a letra é muito maravilhosa. Então vale a pena. Eu vi a primeira versão do Angra, eu adorei. Gente, eu escutei, eu vi primeiro, quando eu fui no YouTube atrás da música, eu encontrei primeiro a do Angra. Só que aí o Angra. Sim, eu também, foi primeiro. Só que aí, quando eles começaram, os primeiros acordes, gente, é aquela música lá da minha infância. Pera. Aí eu fui atrás da original. Então, pra vocês verem, as duas, perfeitas. Essa música, ela marcou muito e a obra também marcou muito. E se a gente não for extrapolar para outras que não, de fato, admitem que se inspiraram nela, né? Porque tem várias. Agora a gente vai falar sobre a questão das doenças mentais. Porque existem algumas situações na história, principalmente com a Catherine, mas não é só com a Catherine. Nós temos o Linton também, até o próprio Heathcliff. Eles têm alguns, eu não posso dizer distúrbios, fica difícil pra gente dizer exatamente do que eles eram cometidos. A gente não é psiquiatra, a gente não é psicólogo, mas a gente percebe que tem alguma coisa ali que precisa ser tratada, né? Que eles precisavam tratar. E a doença da Catherine, para mim, era um grande mistério. Eu não conseguia entender, categorizar exatamente o que ela tinha. É porque no livro eles dizem que é uma febre cerebral. Então não dá pra gente saber o que ela tem. Só que ela fica cai meio lá. Ela fica meio alucinando. Tem horas que ela tá na realidade, tem horas que ela não tá. Tem horas que ela tá falando coisa com coisa. Tem hora que ela volta e consegue falar com as pessoas. E ela já tinha tido, né, outro evento desse tipo quando o Heathcliff foi embora, como tu falou lá anteriormente, né? Ela fica tão nervosa que ela tem febre e ela começa com esses acessos de alucinação, de nervosismo e desmaia.
Eu não sei, né? Eu chutaria aqui que ela tava com depressão, ou sei lá, um ataque de pânico, uma crise de pânico, alguma coisa assim. E a Nellie, ela fala o tempo todo que é manha da Catherine, que a Catherine quer atenção e que por causa disso ela fica se autoflagelando de várias maneiras para se colocar numa posição de vítima. Tem aqui um trechinho que eu vou ler do livro, que foi exatamente a indagação que eu me fiz. Será que a Catherine, ela realmente está fingindo? Ou será que ela está doente mesmo? Porque a Nellie quer passar o tempo todo a ideia de que ela está fingindo. E aí o Edgar Linton foi para conversar com ela e olha só o que é falado aqui. Trouxe-lhe um copo cheio e uma vez que ela não queria beber, tirei umas gotas na sua cara. De repente, enrijeceu-se, revirou os olhos e ficou com as faces lívidas, cadavéricas. O Sr. Linton estava apavorado. Isso não deve ser nada, sussurrei. Não queria que ele se preocupasse, embora, para dizer a verdade, eu estivesse um pouco assustada. Tem sangue nos lábios, disse ele estremecendo. Não se preocupe, respondi, e contei-lhe da sua intenção de simular um ataque de nervos antes da chegada dele. Sem querer, fiz este comentário em voz alta e ela me ouviu, pois parou no mesmo instante, com o cabelo caindo pelos ombros, os olhos flamejantes e os músculos do pescoço e dos braços inacreditavelmente retesados. Achei que não sairia dali sem algum osso partido. Porém, ela limitou-se a olhar em volta e saiu da sala correndo. Eu acho que a Cat começou querendo simular para compadecer o Edgar, porque isso acontece logo depois que o Heathcliff e o Edgar têm um confronto, né? Que o Heathcliff é expulso de lá e ela briga com o Edgar porque ele tá querendo expulsar o Heathcliff, mas também briga com o Heathcliff porque, enfim, o Heathcliff tava mostrando a intenção de ficar com a Isabella, então tava uma confusão, ela tava querendo sensibilizar realmente o Edgar. Eu acho que talvez tenha começado assim, porém, depois o negócio fica sério de verdade. Tanto que ela morre. Eu acho que essa coisa da gente confundir as doenças mentais com mania é uma coisa que acontece até hoje. Isso é um grande estigma, na verdade, que tem. Né? As pessoas que têm depressão, muita gente vem e diz pra elas, é só você ter força de vontade, isso é falta de Deus, isso é falta de reza. Você tem que achar força, você tem que levantar como se fosse uma coisa fácil, né? Eu acho que ninguém escolhe passar por uma situação de doença, né? Se fosse tão fácil de curar, a pessoa não estaria passando por aquilo. Eu acho que as pessoas têm essa noção por conta desse tipo de comportamento. Como a Cat, ela era muito mimada, ela estava realmente tentando no início fazer uma cena. Porém, ela sofria de verdade de problemas mentais. Então, o que começou como apenas uma simulação, eu acho que depois que ela viu que não estava surtindo efeito, toda aquela raiva que ela passou ali acumulada naquela situação que ela discutiu e bateu boca, caiu à tona sobre a mente e o corpo dela. E de fato ela começou a ter problemas. E eu acho que é nisso que a Nellie também errou. Porque a Nellie, ao ver a piora dela, continua acreditando que era só manha. Tanto que o Edgar só vai ter ciência de que ela tá morrendo mesmo. Ela já tava muito ruim. Eu acho que a gente também tem que parar com essa ideia de que as doenças mentais, elas são só de simulação. Existe gente que simula doença mental, como existe gente que simula doença física. Você que tá me ouvindo, nunca fingiu uma dor de cabeça para sair da escola? Uma dor de barriga que não existia? Porque você não queria ir para a escola naquele dia? Então, se é para dissimular, a gente consegue dissimular todos os tipos de doença. O problema é que esse estigma de que não é real, de que é só um fingimento, uma mania, só recai apenas sobre as doenças mentais. Só as doenças mentais são desacreditadas. Quando, na verdade, simulação você pode fazer de qualquer coisa, teoricamente. Então, eu acho que mexe muito com essa discussão. E também a gente tende a não dar atenção para as doenças mentais. Então, a Cat, ela já tinha essa doença dos nervos, né? Provavelmente desde que ela era muito nova, por conta de toda a carga emocional e trauma que ela sofreu, todo aquele abandono que a gente já discutiu. E isso nunca foi levado em consideração de como isso impactaria a vida dela. Então eu acho que as doenças mentais, elas estão muito presentes aí, e elas são associadas principalmente a duas explicações que não são a verdade. A primeira é de que é uma mania, um fingimento, é uma dissimulação, e a segunda é que essas doenças mentais, na verdade, são fruto do sobrenatural, que eu acho que é o que já recai sobre o caso do Heathcliff, certo? Sim, no final do livro ele já tá tendo visões sobre a Catherine, ele vê ela perto dele, porque isso é uma coisa que ele pediu quando ela morreu.
Ele, em cima do túmulo dela, pede para que ela volte de qualquer forma, mesmo que fosse para deixar ele louco, mesmo que fosse para ele delirar com ela. Ele queria ter aquele contato com ela, mesmo assim. Ele queria ser assombrado, ele diz para ela voltar. Ele queria ser assombrado por ela, exatamente. E aí, no final, as pessoas já começam a se questionar sobre a sanidade mental dele, porque ele está tendo alucinações, visivelmente ele está tendo alucinações, ele está vendo a Catherine que não está ali, e ele para de comer. Ele simplesmente para de comer, ele não se alimenta mais, ele não come, ele não bebe, ele não quer nada. De dormir, ele fica com insônia, fica a noite toda perambulando pela casa, falando sozinho, como se estivesse falando com alguém. Eu vou agora falar um negócio que, quando eu tava lendo essa parte, bate certinho com o que algumas religiões, como o espiritismo, descrevem como sendo possessão de espírito, né? Espíritos possessores, espíritos obsessores, na verdade. Que quando eles encostam, né, ficam perto de uma pessoa, eles levam a pessoa a ter esse tipo de comportamento. E me lembrou muito, gente, uma coisa que eu vivi. Porque quando eu era criança, e aí vai de você acreditar em sobrenatural ou não. Eu acredito. Quando eu era criança, eu tinha ali por volta dos 7 anos, certo, Will? 6. Eu parei de comer. Eu não conseguia comer. E a descrição que dão pro Heathcliff é que ele tenta pegar a comida. Só que quando ele pega na comida e ele tenta levar à boca, ele não consegue comer. E eu vivi exatamente a mesma coisa. Eu me lembro de sofrer essa mesma sensação. Eu tentava pegar a comida e eu tentava colocar ela na boca, mas quando eu colocava ela na boca, simplesmente me dava um negócio e ela não descia. E eu praticamente adoeci muito nessa época. Eu fiquei muito magra. Meus pais ficaram, minha família ficou em desespero, achando que eu ia morrer. Eu não conseguia beber nada também. E eu também não conseguia dormir direito. Bate assim certinho com o que acontece com o Heathcliff. Porque tem uma hora que a Nellie diz pra ele assim, que ele tem que ir comer e dormir. Ele diz, se eu pudesse, eu iria. Mas ela não me deixa. E tipo assim, ele quer, ele tenta. Mas é como se existisse alguma coisa ali que impedisse ele de fazer. E aí, na época que eu fiquei doente, que eu tava acontecendo tudo isso comigo, a minha mãe me levou em médico, me levou em um monte de coisa. E ninguém sabia o que eu tinha. Diziam que eu não tinha nada, que tava tudo normal e tal. E aí, a minha mãe, também acredita no sobrenatural, ela resolveu me benzer. E aí, quando ela começou a me benzer, eu comecei a melhorar. Porque eu tive fome de novo e conseguia comer. Eu consegui tomar água de novo. Eu tava, tipo, já muito mal mesmo de saúde nessa época. E aí, ler as sensações que... As sensações não, ler a descrição do Heathcliff, de como ele tava ali nos últimos momentos dele, me lembrou muito isso que eu passei. Então, eu acredito que se existe mesmo esse espírito da Catherine ali, que eu acredito que sim mesmo, ela estava fazendo basicamente o mesmo papel de um espírito obsessor, né? E no caso, a impressão que me dá é que ela queria que ele morresse porque ela estava se sentindo sozinha. E como ela não queria mais ficar sozinha, ela queria que ele fosse pro lado dela. E por isso ela estava impedindo ele de comer e de dormir, de tomar água e tal. E eu acredito que seja realmente alguma coisa sobrenatural, porque no final do livro, a gente tem uma cena, uma pessoa não envolvida em nada das histórias da família, tem uma visão do Heathcliff e da Catherine. Eu vou ler o trecho, só para deixar vocês assim no gostinho, tá? Após a morte do Heathcliff, tá escrito assim. Ia eu caminhando da granja um dia à tarde, por sinal, uma tarde muito carregada, ameaçando trovoada, e ao chegar à encruzilhada do morro, encontrei um garotinho com uma ovelha e 2 cordeiros correndo na frente dele. Ao vê-lo chorando, julguei que os animais fossem rebeldes e se recusassem a ser guiados. Que tens tu, menino? Perguntei. Está ali o Heathcliff com uma mulher. Ali naquele monte, balbuciou. Tenho medo de passar. Eu não vi nada. Porém, nem ele, nem as ovelhas arredavam o pé dali, e mandei-os ir por um caminho mais abaixo. Enquanto atravessava sozinho o descampado, o garoto deve ter criado ele mesmo os fantasmas, de tanto cismar sobre os disparates que ouvira os pais e os amigos contarem. Seja como for, o certo é que agora não me agrada nada andar sozinha à noite naquela parte, nem ficar sozinha nesta casa soturna. Que hei de fazer? Ficarei contente quando eles resolverem deixá-lo e se mudarem para a granja. E não dá pra dizer que foi o menino que criou, porque as ovelhas também estavam com medo. As ovelhas também não queriam passar, né? Então... Exatamente. Aí, olha, se tem uma coisa que vê espírito é criança, viu? Já diziam os mais velhos. Os mais velhos dizem. Bicho e criança. Bicho e criança, eles têm uma sensibilidade maior.
E dizem, assim, que é porque as crianças e os animais, elas teriam não só uma sensibilidade maior, mas alguma coisa tipo que a aura tá aberta, alguma coisa assim, né? A criança, eu até acredito que ela poderia ter criado a cabeça dela, porque quando a gente é criança, a gente cria muita coisa, né? E pelo que é colocado aí no livro, meio que o Heathcliff e a Catherine se tornaram lenda urbana, né? Aliás, lenda rural, porque eles estão no campo. Porque todo mundo, depois que ele morreu, começou a criar do banheiro. História. Começaram a criar umas histórias, né? Que viam eles ali, que viam eles acolá, que a casa estava mal assombrada. As pessoas da região começaram a criar, né? Essas histórias. Porém, eu confio nas ovelhas. As ovelhas não têm porquê mentir. As ovelhas não. Elas não têm porque inventar história. Entendeu? Então eu acho também que é verdade lance de fantasma. Isso mesmo. Mas voltando para o nosso tópico original, que a gente já foi falando aí do sobrenatural e tal, se empolgou. O Linton, ele também mostrava essa instabilidade emocional, a gente já falou sobre isso. E o Heathcliff com esses acessos de fúria e ira. O Hindley com a questão da depressão. Ele entrou em depressão depois que a esposa faleceu. E o próprio Edgar também fica deprimido. Ele tem a depressão depois que a esposa falece no parto, tanto que ele rejeita a filha dele logo de início, né? Ele deixa a bebê largada porque... Enfim, ele meio que culpa o bebê, porque a Cat morreu no parto, né? Mas depois isso passa. Mas ele segue todos os anos seguintes triste, né? A própria Nelly fala isso. Que ele nunca mais foi feliz depois que a Cat morreu. Então, ele também sofria ali de depressão. Então, isso é uma coisa comum na história, do começo ao fim, e não é para menos, considerando todo o contexto em que as pessoas estavam inseridas ali, todo mundo vivendo num ambiente hostil, violento, né? Não tem nem palavras para definir todo o horror que as pessoas viviam aí nessa história. Bom, então agora a gente falou em Edgar, já nos leva para o nosso próximo tópico, que é a gente falar sobre a questão do sexismo e da homofobia, que apesar de serem ali abordados de uma maneira um pouco mais sutil e não tão, né, explícita, elas estão muito presentes ao longo de toda a narrativa. A gente já comentou aqui o sexismo que o pai da Cat faz em relação a ela, né, a Cat mãe, no caso. Cat mãe ficou engraçado. A Catherine mãe, que o pai dela condena ela pelos comportamentos que o Heathcliff tem, mas o Heathcliff não é alvo da ira dele, mas ela sim. E também de como a Catherine, ela desenvolveu essa personalidade de querer atenção para ela e esse ego, esse egoísmo também em virtude das pessoas condenarem ela pelo comportamento, por ela não ter um comportamento de moça, de mulher, e quando ela passou a ter esses comportamentos que são socialmente aceitos, ela passou a receber mais atenção, então a gente já vê aí essa questão do sexismo. A questão também do Heathcliff. O Heathcliff, ele não é sexista em relação a Catherine, porém, ele é sexista em relação a todas as outras mulheres, o que é engraçado. No mínimo é curioso. E por que eu disse que ele não é sexista em relação a Catherine? Porque o Heathcliff, ele gosta da Catherine ter esse gênio voluntarioso, impetuoso. Ele acha isso bonito. Ele acha isso uma das partes que ele admira nela. Só que quando são as outras mulheres, ele trata elas como se não fossem nada. A gente vê ele pelo tratamento que ele dá pra Isabela, que é assim, o mais deplorável possível. A vida da menina ali é um inferno, desde a agressão verbal até a agressão física mesmo. Quando ele sequestra a Catherine, filha, e a Nelly pra forçar ela a casar, ele bate na Catherine sem ser nada dela. Tipo, ele não é parente. Em teoria, ele até seria ali um tio por tabela, porque ele casou com a tia dela. Mas assim, ele não é parente direto, não tinha contato com ela, fora ser o pai do Linton. E ele bate nela muito. Ele bate na Nelly também. E o que me chamou a atenção é que não tem pra onde elas recorrerem. Elas foram violentadas fisicamente e elas não tinham como dizer assim, eu vou chamar a polícia, ou eu vou te defender, você não pode fazer isso. E muito pelo contrário, ele diz pra ela que não só ele pode, como ele vai continuar fazendo isso pra sempre. Enquanto ele vivesse, quando ela se tornasse nora dele, ela ainda nem era e já tava apanhando. Mas quando ela se tornasse nora dele, ela se preparasse, porque ele não ia aceitar a petulância dela. E assim ele faz, ele cumpre isso. Então, esse sexismo de objetificar a mulher e também de menosprezar a mulher, ele é muito desconfortável ao longo de todo o livro. E a descrição da Emily Brontë, ela é magistral, porque a gente sente toda essa questão do medo, da raiva, tudo que acontece ali nessa história causa muito desconforto, a gente fica chocado. Eu acho que a Emily Brontë, ela acordou num dia e falou assim,
eu quero chocar a sociedade. Como que eu vou fazer isso? Vou escrever um livro. Aí no livro ela coloca gente ruim, violência, gente abrindo o túmulo das pessoas, porque isso na época causou um grande rebuliço, porque é uma coisa assim completamente fora da casinha. Até aquela época tinha uma coisa que era respeitada, era o sono dos mortos. Os mortos eles tinham que ser deixados lá, descansando até o dia do juízo final, entendeu? Então ninguém mexia com eles. O Heathcliff viola a sepultura da Catherine. Então isso causou um grande oba-oba. E aí eu vou ler o trechinho. Quando tu fala, só pra terminar, quando tu fala da descrição, isso é muito verdade, porque a cena que o Heathcliff bate na Catherine filha e na Nellie, eu fiquei com tanta raiva dele, tanta raiva que eu tive que parar de ler pra ir respirar. Eu fiquei estressada, eu não conseguia seguir lendo porque eu tava com muita raiva do Heathcliff. Eu queria poder entrar no livro e ir lá e dar um chupé na cara dele, porque é muito bem descrita. Tu sente o ódio dele, ele dando os tapas na Catherine, sabe? Ai, que raiva. Enfim, era só esse desabafo. Cara, então respira aí. Então respira aí, porque eu vou ler justamente esse trecho. Ai, meu Deus. Respira, bebe uma aguinha, fica tranquila, porque agora eu vou ler justamente esse trecho, só para vocês que estão ouvindo a gente sentirem um gostinho da descrição da Emily Brontë. Sem fazer caso do aviso, Catherine agarrou-lhe outra vez a mão fechada, tentando aliviá-la do seu conteúdo. Nós vamos embora, repetia, fazendo os mais denodados esforços para afrouxar aqueles músculos de ferro. Mas, vendo que as unhas não surtiam grande efeito, aplicou-lhe os dentes ferozmente. O Sr. Heathcliff lançou-lhe um olhar que, por momentos, me impediu de interferir. Catherine estava demasiado atenta à mão dele para dar conta da expressão do seu rosto. Subitamente, ele abriu a mão, libertando o objeto de disputa. Porém, antes que Catherine conseguisse apanhá-lo, ele a agarrou com a mão livre e, puxando-a para cima dos joelhos, deu com a outra mão uma série de bofetadas nos dois lados de sua cabeça, das quais uma só seria suficiente para cumprir a ameaça de atirá-la ao chão, não estivesse ela firmemente segura entre suas pernas. Avancei para ele furiosa perante violência tão demoníaca. "Pare!" gritei-lhe, grande patife. Um murro no peito fez calar-me. Eu sou gorda e depressa perco o fôlego. Com o soco e a raiva, cambaleei entontecida, com a impressão de que estava prestes a sufocar ou que ia arrebentar alguma veia minha. A cena acabou em 2 minutos. Catherine, já liberta, apertava as têmporas entre as mãos, como se não tivesse certeza de ainda possuir as orelhas. Tremia como vara verde a pobrezinha, e apoiando-se na mesa, completamente aturdido. E em seguida, ele faz chá e serve e manda elas tomarem. E aí eu lembro de pensar assim, se eu estivesse na posição delas, eu pegava esse bully que tá fumegando, que ele acabou de fazer o chá, e eu entornava na cara dele. Tem outra cena em que ele bate na Isabela, bate no Hindley, deixa o Hindley desacordado, e quando o Hindley tá desacordado, ele tá descendo o sarrafo no Hindley. A Isabela chega até a cogitar se ele vai acordar mesmo, se o Hindley vai voltar a acordar, porque ele estava apanhando tanto enquanto estava desmaiado, que ela falou, pronto, esse já zeu, a alma já foi para o outro mundo, só que o Hindley volta. Exatamente, então, né, enfim, né, é sobre isso. Essa violência direcionada não só às mulheres, mas também tem, principalmente aí as mulheres. E a homofobia? Por que a gente fala em homofobia? E essa sim é muito mais sutil, até mais do que o sexismo. Principalmente no que a gente já comentou, né, Will? Que é sobre a dúvida da masculinidade, tanto do Edgar quanto do sobrinho dele, o Linton, por conta deles terem uma aparência mais frágil, que seria aí associado a uma certa feminilidade, né? Eles terem uma aparência mais que lembrasse uma moça do que um rapaz. E isso é reiterado por diversos personagens. O próprio Joseph chega a falar pro Linton que ele era mais moça do que rapaz, que o Heathcliff tinha tido uma filha e não um filho. Porque eles tinham aquele aspecto, né, mais delicado, porque eles não eram homens do campo, do trabalho duro, né? Como eles eram ali aristocratas, eles não estavam acostumados ao trabalho pesado. Essa visão que a gente tem de que o homem tem que ser uma fonte incondicional de virilidade, tem que fazer demonstração de força, né? Crossfit, bodybuilder, né? Esse tipo de coisa, gente, isso é ridículo. Que coisa ridícula. E eu fico muito brava, principalmente com a Catherine, durante a discussão dela com o Edgar e com o Heathcliff. Eu considero esse capítulo o capítulo mais importante da história toda. Esse embate dos três, em que a Catherine vomita as verdades dela,
doa quem doer, e dói muito nos dois, em que o Edgar entende que ele casou com ela por escolha, ele não se arrepende, apesar de tudo, mas ele vê ali tudo que a mulher dele pensa dele. E ela acha que ele é um covarde, que ele é fraco, que ele não merece. Ela incita uma briga física entre o Heathcliff e o Edgar, só que o Edgar recua. E isso pra ela é uma grande marca de fraqueza. E ela diz pra ele, então pede desculpa. Tu tá querendo botar ele aqui pra fora, mas tu não tem força, então vai lá e pede desculpa. Ela humilha ele, dizendo que ele deveria desculpas ao Heathcliff, já que ele não tinha capacidade física de brigar. Meu Deus. E isso daí é uma coisa que me deixou muito, muito brava, porque o fato de o Edgar evitar confronto não faz dele menos homem, não faz dele uma pessoa pior do que o Heathcliff. Muito pelo contrário, eu acho que ele é nobre. Tudo bem, eu quero preservar a minha integridade física, eu não vou fazer uma coisa idiota, porque você tá mandando, que vai acabar em alguma coisa muito ruim, porque o Heathcliff, todo mundo sabe que quando ele começa, ele não quer mais parar. Todo mundo sabe da personalidade do Heathcliff. Então, eu não vou colocar minha vida em risco com um lunático obcecado pela minha esposa, e por causa disso, eu sou covarde. E o Linton, sempre cuidado pela mãe, muito bem amado, enfim, e por ele ter essa natureza, isso faz dele menos homem? Porque o homem... O que faz um homem? Pois é, mas é porque a ideia que se tem é que a masculinidade ela tá associada a essa coisa de guerreiro, de guerra, de confronto, de briga, né? Pra você provar que você é homem, você tem que sair dando soco em todo mundo, gritando com todo mundo, você não sabe conversar, né? Parece um Neandertal. Essa é a ideia que se tem de homem de verdade. E o homem, ele não pode ser bem educado, porque inclusive a educação que o Linton e o Edgar tinham, né? O fato deles falarem muito cheio de floreio, como eles dizem, né? Era também um ponto que fazia as pessoas duvidarem da masculinidade deles. Ou seja, além de você ter que ser um grosseirão, você também tem que ser estúpido, né? Você não pode se expressar bem. Se você falar bem, isso é coisa não é de fresco, isso é coisa de mulher, esse negócio de estar falando cheio de floreio. Então eu acho assim uma coisa muito nada a ver também, sabe? De que o homem ele tem que provar a masculinidade através da força. Como se a força fosse fazer dele mais ou menos homem, quando na verdade não tem nada a ver. E o oposto também acontece. Na verdade, o Morro dos Ventos Vivantes tem essa discussão sutil de papel de gênero, né? Porque a Cat sofria sexismo porque, entre aspas, ela tinha comportamentos que não eram adequados para uma mulher. Porque ela não era um modelo de delicadeza, de gentileza, né? E de benevolência, que é o que se espera de uma mulher. E né? ela era ambiciosa. Ela era ambiciosa. Então a ambição, ela é um pecado mortal para uma mulher. Uma mulher não pode querer mais do que ela se resignar ao seu próprio papel, à sua própria insignificância, como diz lá aquele deputado. Entendeu? Então, assim, eu fiquei muito, muito, muito pistola nessa questão desse fato de ficarem contestando a sexualidade e o papel de homem do Edgar e do Linton. Hoje em dia, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu simplesmente não aceito. Nem eu aceito, também me estressa, isso é um absurdo. A gente tem que superar esse estereótipo do que é feminino, do que é masculino e entender que gênero é só uma concepção abstrata, social. Ele não é definido em lugar nenhum que não seja dentro da nossa própria cabeça. Ou seja, ele não existe no sentido prático, né? Não existe coisa de menino e coisa de menino. Isso não existe, isso só é uma coisa que a gente criou, né? Então é uma discussão muito válida. E para vocês verem que é um livro antigo, já tem quase 200 anos, então para quem diz que isso é coisa da geração mimimi, que hoje em dia todo mundo quer, as coisas sempre foram assim. Não é que as coisas sempre foram assim, é você que não lia. Você não lia, então você não via que essa discussão já existia. Essa discussão já existia e tá aqui o livro que foi publicado em 1800 e bolinha, discutindo esse tipo de coisa. Né? É que hoje em dia a gente tem a internet onde essa discussão ficou mais forte, mais rápida de ser acessada, né? Então, na verdade, a discussão não é que ela não existia. Você que não sabia que ela existia, porque ela já existia. Sim, aí só para eu deixar um gostinho de outra obra que fala sobre essa questão de gênero e que ninguém, assim, prestou muita atenção na época, é o Peter Pan. Sim, verdade. As fadinhas da história, elas têm no livro, tá, gente? Elas têm cores diferentes de acordo com o gênero, mas tem uma cor
que são das, entre aspas, indecisas, que são aquelas que não decidiram se elas querem ser fêmeas ou se elas querem ser machos, então elas têm uma cor diferenciada, porque elas não decidiram, elas não optaram e vivem muito bem assim. E não tem fadinha dos gêneros brigando com ela, não. Elas vivem em comunidade de boa. Gênero da questão da própria Wendy. Isso também é trabalhado até bem no filme, né? Que a Wendy quer ser uma escritora, que a Wendy quer conhecer as coisas e isso não é bem visto. Quer ser pirata, quer lutar. Ela quer ser exata, ela quer ser guerreira, ela quer viver aventuras pra poder escrever sobre elas e isso não era bem visto, porque ela tinha que ser uma dama, entendeu? Ela não podia querer ser pirata, ela não queria poder viver aventuras. Esse papel de gênero também é discutido, sim, nessas obras que são mais clássicas. Isso é muito legal também de falar. Outra obra, olha, vamos ver que a gente tá falando aqui de coisas infantis, um filme infantil que fala sobre o papel de gênero. Mulan, vocês já ouviram falar? Quem já assistiu live action agora, mas também quem assistiu aquele clássico, aquele desenho, fala exatamente sobre isso, né? É uma discussão de papel de gênero, onde a gente vê uma mulher que se passa por um homem e no momento em que ela se passa por um homem, ela ganha respeito. A partir do momento que descobrem que ela é mulher, ela perde o respeito. Né? E também é uma obra bem antiga que fala disso. E também, assim, tem várias obras antigas e que são voltadas para o público infantil que já faziam essa discussão. Bastava a gente parar e olhar. Só prestar atenção. Então, mimimi não é da nossa época, tá? Para de reclamar e vai ler. Exato. Então, a gente vai finalizar essa discussão com o último tópico, que é o racismo. Vira e mexe em todas as obras que a gente analisou até agora. A gente tenta. Eu pensei assim, não, dessa vez ninguém vai me acusar de lacração, porque eu vou falar de amor, né? Eu vou falar de relacionamento, não tem como, né, me acusarem disso. A gente tenta, mas é porque não tem jeito, gente. Todo livro trata desses temas em algum momento. É só porque a gente não tá antenado para ver isso antes, né? E o racismo não é nada sutil no Morro dos Ventos Uivantes. Convenhamos, não dá nem pra dizer assim, é um negócio que tá ali muito nas entrelinhas. Não, do início ao fim é batido nessa tecla da questão da cor da pele do Heathcliff, que o Heathcliff não era loiro, branco. E aí agora vamos falar daquele cara que tu comentou, que fez um vídeo provando por A mais B que o Heathcliff era branco porque cigano era um termo genérico para estrangeiro. Vamos aos fatos, vamos ao pedaço em que o Heathcliff diz que queria ser branco e loiro, mas ele não é. Para quem tiver o livro aí, ó, é na página 52, da editora Pé da Letra. E é uma parte em que é o seguinte, a Catherine voltou da casa dos Linton e os Linton estão indo lá no Morro dos Ventos Uivantes para jantar. E o Heathcliff estava todo sujo, todo, né, maltrapilho porque ele estava trabalhando e ele tinha se recusado a se arrumar nos dias que se seguiram. E aí, como o Edgar está vindo, ele pede para Nellie ajudar ele a se arrumar, para ele ficar apresentável na hora do jantar. E aí a Nellie arruma ele e ela diz assim para ele que ele estava tão bonito que ele parecia ali um príncipe. E que ele podia ser muito bem filho do imperador chinês, com uma imperatriz africana, né? Aí a gente já mais ou menos vê aí quais são os traços do Heathcliff. Eu, durante todo o tempo que estava lendo, imaginei o Heathcliff indiano, justamente porque eu pensava que ele tinha ali a pele escura e os traços mais orientais. Foi o que veio na minha cabeça. Pra mim, ele era indiano. E aí ele responde assim, a Nellie, né? Que a Nellie diz pra ele que quando o Edgar chegar, ele vai ficar totalmente apagado perto da beleza do Heathcliff. E que o Heathcliff, além de ser muito mais bonito, era muito mais forte. E aí ele dá essa resposta. Mas Nellie, ainda que eu o derrubasse 20 vezes, eu não ficaria mais bonito do que ele. O que eu queria era ter o cabelo loiro e a pele branca. Vestir-me e comportar-me bem e ter a oportunidade de ser tão rico como ele. Quando ele diz, gente, eu queria ter o cabelo loiro e a pele branca, o que vocês entendem? Eu não sei vocês, mas eu entendo que é porque ele não tem o cabelo loiro e a pele branca. Olha que maravilha. Interpretação nota 10 aqui, Enem. Nesse vídeo, o cara usa um outro trecho do livro que eu não marquei, infelizmente, para poder relê-lo. Mas ele marca um trecho do livro em que diz que o Heathcliff, alguma coisa a ver com pálido, claro. A palavra era essa, não estou me recordando muito bem. O vídeo é em inglês. Não recomendo que vocês assistam, porque é um chorume o que ele fala e os comentários são piores ainda. Eu fui atrás desse vídeo porque quando eu comecei a reler, eu não tinha prestado isso atenção nas minhas leituras anteriores, que o Heathcliff, ele era possivelmente negro. E aí eu fui tirar essa dúvida.
fui atrás de sites pra ver se alguém falava alguma coisa sobre isso, e fui atrás de Tanto que vídeos. rolou a polêmica, né, do filme, por terem colocado, o filme de 2012, por terem botado um Heathcliff negro. Gente, o Heathcliff pode até ser que ele não seja negro, no sentido de estamos falando dos negros da África. Pode até ser, porque não fica claro qual é a etnia dele. Mas uma coisa a gente sabe, ele pode ser de qualquer cor, menos branca. Porque branco ele não é. Então eu vou mostrar alguns trechos do livro em que essa questão, além desse que a Jack falou, né, que ela já leu, que mostram a questão da cor da pele do Heathcliff. Essa fala aqui é do Sr. Earnshaw quando traz o Heathcliff para casa. Ele fala assim: ainda por cima, para mal dos meus pecados, disse abrindo o enorme casacão que trazia debaixo do braço, embrulhado como uma trouxa. Vê só isto, mulher. Nunca me senti tão derreado. Porém, só pode ser uma dádiva do Senhor, apesar de ser negro como filho do diabo. Isso é o Sr. Earnshaw falando sobre o Heathcliff. Tem um outro trecho que mostra exatamente o comportamento do racismo com relação ao Heathcliff, que é na hora em que os Linton pegam ele e a Catherine dando uma espiada na casa deles, e a Catherine é mordida. E aí o cara lá, o servente dos Linton, vê tanto ela quanto ele e fala pra ele, né, que era uma menina que tinha sido mordida, e aí ele fala o seguinte: o Skulker, que é o cachorro, apanhou uma menina, respondeu. E tem também um rapaz aqui, acrescentou, agarrando-me, porque é o Heathcliff que tá narrando, que parece um ladrãozinho. Com certeza, os ladrões que andam por aí tensionavam colocá-los dentro de casa para depois abrirem a porta e nos matarem durante o sono. Cala-te, meu safado, ou vais para a forca. Não largue a espingarda, Sr. Linton. E aí o Sr. Linton, quando vê, né, quando ele olha pro Heathcliff, ele fala uma série de coisas, mas no final do parágrafo ele diz assim, ó: não tenhas medo, é apenas um garoto. Porém, o rapaz tem uma tal cara que seria um favor para todos enforcá-lo imediatamente, antes que passe das palavras aos atos. Então, eles viram tanto a Catherine quanto o Heathcliff na mesma situação, porém a Catherine é vista como apenas uma menina e o Heathcliff já é taxado de ladrão, de patife, de um monte de coisa. E quando ele entra dentro da casa dos Linton, olha a reação das pessoas. Essa aqui é a Isabela, que futuramente seria a esposa dele. Meu Deus, que coisa horrível! Feche-o na adega, papai. É igualzinho ao filho daquela cigana que roubou o meu fazão de estimação. Não é, Edgar? E aí, depois eles ficam com raiva, né, do Heathcliff, que começa a xingar eles. E aí eles ficam meio que, meu Deus, olha, não basta ter essa aparência e ainda fala palavrão. Mas, poxa, você tá sendo insultada abertamente, você não pode nem ficar com raiva, né? Ou seja, até um comportamento que é tido como natural para qualquer pessoa, que é você ficar com raiva quando te insultam, vindo dele é um disparate. Então, daqui a gente vê como essa diferença de tratamento entre ele e a Catherine, que foram pegos exatamente na mesma situação, foi pura e unicamente diferenciado, conduzido pela cor, da diferença da cor da pele deles. Esse outro trecho, bem no finalzinho do livro, e novamente a gente tem a questão da etnia do Heathcliff. Mas de onde veio aquela coisa negra que um homem bom acolheu sob seu teto? Segredou-me a superstição quando o sono já me fazia mergulhar na inconsciência. Olha aí. E no começo do livro, logo no comecinho, o Sr. Lockwood fala a impressão que ele tem sobre a aparência física do Heathcliff. Ele fala o seguinte: o Sr. Heathcliff, porém, contrasta singularmente com o ambiente que o rodeia e o modo como vive. É um cigano de pele escura no aspecto e um cavalheiro nos modos e no trajar. Ou melhor, tão cavalheiro como tantos outros fidalgos rurais. Um pouco desmazelado, talvez, sem contudo deixar que essa negligência amesquinhe o seu porte altivo e elegante, se bem que taciturno. Pra ver, né? Então fala explicitamente que ele não é branco, cara. Não tem como. E eu não entendi a polêmica, não entendi, em cima do ator negro ter interpretado o Heathcliff na última versão em filme do Morro dos Ventos Vivantes, que inclusive é muito bom, tá, gente? E eu gostei da liberdade poética que a diretora desse filme fez, porque no filme o Hindley chama ele explicitamente de nigga, né? Que é aquela expressão norte-americana racista para se você falar de pessoas negras, né? E eu gostei que ela tenha colocado isso, porque talvez, para as pessoas que leem, o racismo, mesmo para mim tenha sido muito óbvio, o racismo que o Heathcliff sofreu tenha sido sutil demais. E eu gostei dela ter colocado aquela palavra ali de propósito, entendeu? Que ele chama do início ao fim, o Hindley no filme, né? O Heathcliff de nigga. Então eu acho muito bom, muito que bem que a gente debata esse assunto, porque pra gente ver,
né, que é uma cultura que está arraigada desde lá dos primórdios na nossa história, quando a gente estava falando de classificar as pessoas em seres humanos ou não pela cor da pele. E é uma coisa que está sendo perpetuada aí ao longo dos anos em diferentes estruturas, né, da sociedade. Não tem como a gente não tocar nesse assunto. Até porque essa luta está muito longe de chegar ao fim. Eu acho que vai vir gerações e gerações e gerações e ainda vai estar falando sobre isso, porque, infelizmente, isso é uma coisa que está enraizada de uma tal forma no senso comum das pessoas. A gente associa muito a questão de qualquer coisa que remeta a negro a coisas ruins. Isso é fato, isso é fato. E eu tenho que ficar me policiando, porque esse processo de desconstrução, ele é um processo lento, porque inculcam as coisas na nossa cabeça e é difícil a gente quebrar, principalmente conforme o tempo vai passando. Então, eu tento me policiar o tempo todo. Se eu tenho algum tipo de pensamento que remeta a alguma coisa racista, eu automaticamente me estapeio mentalmente. A minha cabeça vai, eu já, opa, para com isso, a doida. E tá? tem aquelas expressões que a gente fala, que em teoria são normais, né? Que já estão tão incorporadas no nosso linguajar do dia a dia, que a gente às vezes acaba soltando. E depois a gente para e pensa, não, isso é um termo muito inapropriado, um termo racista, um termo horroroso, e que você acaba falando de maneira... É tão natural, é tão naturalizado, que você nem percebe o preconceito em cima dessas palavras. Mas isso não deve ser desculpa para que você não mude. O fato de já ter sido muito enraizado, muito naturalizado, é só um fator que reforça a necessidade de você tentar mudar, de você prestar atenção, de você prestar atenção no que você fala, de pensar antes de falar, né? Não deve ser uma desculpa, porque sempre foi assim, não tem problema. Não, tem problema. A gente tem que começar dando o passo inicial, que é tentar se controlar em relação a isso e não reproduzir mais essas palavras que estão aí no nosso vocabulário, infelizmente, porque a nossa escolarização, ela perpassa por tons coloniais, né? Boa parte da nossa educação, ela é a história contada do ponto de vista colonial, então é uma história branca, né? E obviamente que a gente vai ter o racismo imbuído aí nessas coisas, que a gente aprende, querendo ou não. E também o cinema tem que parar com o whitewashing. Eu já falei isso no episódio do Death Note, quando as pessoas se indignaram porque tinha um L negro, mas ninguém se indigna pelo fato dos atores não serem orientais, porque a história se passa no Japão, então deveriam ser atores japoneses para fazer, já que é para ser, entre aspas, fiel. Não. No caso dessa versão do Netflix, a história se passa nos Estados Unidos mesmo. Então não teria problema nenhum o L ser negro, já que se passa nos Estados Unidos. Não se passa no Mas Japão. o pessoal se morde, porque tem um L negro. Ai, não, porque o L, ele é pálido na história e blá, blá, blá. Aí a Pequena Sereia, que é um ser mitológico fictício, também não pode ser negra. Porque vai destruir a vida das crianças. Não, tu falaste assim, não, porque o L tem que ser pálido. Meu amor, não sei se você sabe, mas palidez é quando o sangue foge da face. E gente negra também tem sangue. Eu não sei se te informaram aí. Uma pessoa negra também pode empalidecer. É só o sangue dela sair da face. Quando você leva um susto, isso é muito normal. Aí muda o tom da pele, você fica pálido. Palidez não é branquitude, tá? Só fica aí Só pra essa diferenciação. É importante. Então todo mundo pode ficar pálido. Beleza? E eu gostei muito do que essa diretora fez com o filme, porque ela levantou uma questão que doeu em muita gente, fã da obra, ai, tadinhos, mas que é uma coisa que está escrita no livro, que até então o cinema tinha aí completamente ignorado, né? Completamente. Colocaram o Voldemort para ser o Heathcliff da outra obra, nada a ver isso daí. Mas isso também me lembra aquela polêmica da peça de teatro do Harry Potter, quando a Hermione foi interpretada por uma atriz negra. Sendo que a Hermione não é dita em momento nenhum no livro que ela é branca. Porque vocês automaticamente... Isso é o racismo. Você fala, fecha os olhos e imagina o personagem e automaticamente, magicamente, esse personagem é branco. Essa é a prova de que o racismo, ele existe. De que ele está imbuído tanto na nossa cabeça que automaticamente qualquer pessoa que você pense é branca. A não ser que se o teu livro seja sobre escravidão. Aí você vai pensar numa pessoa negra. Você não vai pensar no escravo branco. Ou então, você pensar num favelado, você vai lá ler o livro sobre o favelado, automaticamente vai vir quem na tua cabeça? O negro. Então, quando a gente fala de personagens que estão em posição de poder ou de grande beleza, naturalmente se pensa no personagem branco. Com olho assim, que é aquele azul cinza.
Ninguém tem olho azul. Ai, gente, enfim, já deu pra entender. E agora a gente vai bater o nosso martelinho. Momento da decisão. Eu acho que já tá batido, acho que, né? Todo mundo já sabe o que a gente pensa. Mas aí são vários casais na história. São vários casais. Então a gente precisa bater o martelo pra cada um deles. Certo? Beleza. Vamos lá. Heathcliff e Cathy. Amor ou cilada? Cilada, com C maiúsculo. Meu Deus do céu. É uma ciladérrima. Cilada, acho que não é a palavra suficiente. Isso não é morro, isso é um abismo. Isso é uma coisa que eu falei na nossa pré-discussão, eu vou repetir aqui para vocês escutarem. O nome do livro é O Morro dos Ventos Uivantes, subtítulo O Amor Nunca Morre. Eu proponho um novo subtítulo. O Morro dos Ventos Uivantes, o Rancor Nunca Morre. Porque para mim o que não morre é esse desejo de vingança, esse rancor do Heathcliff, tá, gente? Então, cilada. Não tem o que falar, eu acho que vocês já entenderam. Pois é. E tu? Claro que é cilada. Não tem como ser amor aí, gente. Não tem como. Na verdade, é aquela música do KLB. Não era amor, é obsessão. Não tem como ser amor uma parada dessa, gente. Escutem a música do KLB, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? KLB é cultura, viu, gente? E também a Lady Gaga. It was in love, it was in love, it was a perfect illusion. É isso aí. Vocês estão vendo que a gente tá musical, vocês vão ter que aguentar a gente. Aguenta! Escutou até aqui, aguenta. O outro casal que temos, a Isabela e o Heathcliff. Tá de brincadeira. Isso daí é uma ciladona também. Não tanto quanto o Heathcliff quer, mas uma cilada das boas, gente. E tu, o que tu acha? Eu fico com pena da Isabela, porque ela tinha meio que fosse um raiozinho de esperança que o amor dela conseguisse mudar o Heathcliff. Só que ela só levou pancada, tadinha. E quando eu falo pancada, falando no sentido literal da palavra. Né? Não era só a pancada. Só isso, ela romantizava muito essa personalidade escrota do Heathcliff. Ela achava que isso era sinônimo de que ele era um homem forte, de que ele era um homem de verdade. Tanto que quando ele foge com ela, né? Ele deixa a cachorrinha dela, ele pega a cachorrinha dela e enforca a cachorrinha. Ele deixa ela pendurada lá pela coleira pra ela se enforcar. E aí ele joga isso na cara da Isabela. Ele diz assim: desde o início eu disse que eu seria capaz de fazer mal pra tua família. Eu disse que eu não seria capaz de fazer mal pra apenas uma pessoa. E você assumiu que era você. Na verdade, ele tava falando da Catherine, né? Que ele nunca faria mal pra ela. E aí ele diz: então quer dizer que pra ti ia justificar qualquer mal que eu fizesse pra qualquer pessoa, contanto que não te atingisse. E é verdade. Ela se sentiu segura com ele. Exato. Ela se sentia segura com ele. Essa escrotice dele, ela achava que era horrível se fosse pra ela. Mas com os outros, tudo bem. Porque era um símbolo de proteção e virilidade dele, entendeu? Então, assim, ai, cara, essa é a romantização. E eu fico com pena dela, mas eu penso, a gente faz muito isso, né? Essa coisa de a gente pensar que quando o homem maltrata a gente, lá o coleguinha da escola, puxa teu cabelo, bota o pé pra tropeçar, é porque ele gosta de ti. Ele deve gostar, porque os homens não sabem expressar os sentimentos dele. A gente cresce com essa ideia. E não é, gente. Se os homens não sabem expressar, porque tá na hora de aprender. Não é a gente que tem que ficar se contentando com maltrato, não. Achar que maltrato agora virou símbolo de amor, de gostar. Onde já se viu isso? E aí assiste 350 dias e acha que o cara tá super amoroso, romântico e lindo. Tá? Só porque ele é gostosão, sarado, viril, poderoso, rico. Que é muito importante. Rico, eu duvido vocês iam gostar de ser sequestrados, se mantido em cativeiro num barraco. Tá? Duvido que alguém ia gostar. Naquela mansão lá daquele cara, tava todo mundo achando lindo, né? Com cartão de crédito ilimitado, tá ok. Agora se tiver que parcelar, aí não pode. Tá? Barraco de madeira, sem banheiro, sem água encanada, duvido que iam estar achando isso maravilhoso. Mas o ator realmente é um bônus do filme, né? É uma parte aí. Nós temos também o Hindley com a sua esposa. Amor ou cilada? Amor. Um dos poucos casais aí que foi por amor mesmo. Tanto que ele ficou destruído depois que ela morreu, né? Essa é a grande prova. Ele não conseguiu superar a perda dela. Ele amava mesmo ela. E eu fico triste que essa história de amor, ele não teve tanta reverberação na história. A não ser o fato do Hindley se afogar lá na tristeza depois. Porque ela não era forte, ela não era rica.
ela não trazia nenhum tipo de vantagem financeira pro Hindley e ele escolheu casar com ela mesmo assim. Ele casou escondido, o pai nem soube. Exato, que ele casou. Ele indo contra a vontade, porque ele sabia que o pai dele ia se opor. Ele casou escondido justamente por causa disso, né? Então, assim, eu acho que nesse caso, realmente, concordo contigo, é amor, não é cilada. Mas o Hindley era uma cilada por N motivos. Só que com ela, ele era amorzinho. Mas a gente não sabe até quando também. A gente não sabe até quando isso ia durar. Nunca saberemos, né? Mas aparentemente, amor. Exato. E o último casal, penúltimo casal, desculpa, que é a Kathy com o Linton. Cilada. Por dois motivos, dois motivos. Um, porque a Kathy, ela tava apaixonada pelo amor. Quando a gente é jovem, a gente nem conhece a pessoa e a gente acha que a gente ama. Porque, na verdade, o que você ama é a ideia de estar apaixonado. É a ideia que vem com estar apaixonado. Né? Todo aquele turbilhão de emoções que a gente acha que vai viver, toda aquela felicidade legítima, por mais que a pessoa não traga isso de verdade. E a Cat era, pra mim, a prova disso. Quando ela tava com o Linton em si, o Linton não era nada do que ela queria que ele fosse. Ele era rabugento, ele era mal educado, ele era mal... É um monte de coisa, né? Ele não tratava ela bem, ele não era divertido, mas ela insistia nessa paixão por conta dos sentimentos que ela nutriu ali naquela troca de cartas, onde tudo era muito idealizado. Então, assim, era uma cilada porque no fundo ela não amava ele de verdade. E o Linton, né? E ele também não amava ela. Não amava ela, exato. E ele tava com ela ali por uma conveniência de estar querendo proteger a própria pele do pai. Então, era isso. Ele só tava fazendo aquilo que o pai queria. Então eu também concordo. Cilada, Bino, corre, porque... E agora sim, o último casal, que é a Kathy com o Harrington. Meu Deus, ela pegou os dois primos. Ela não se cansou. Ela casal eu chipei. Esse eu chipei. O único chip que presta dessa merda aí. Não, briga, não é uma merda, tá? A gente não falando que o livro é uma merda. Dizer que o ambiente era hostil demais, era uma merda. Era difícil esse ambiente, realmente, de fato. Amor. É muito bonitinho ver como eles caminham daquela relação hostil, né? Não estou romantizando hostilidade, não acho que a hostilidade seja sinal de amor, até porque eu acho que quando eles eram hostil um com o outro, só o Harrington é que gostava dela, ela era hostil porque ela não gostava mesmo dele. Só que com o tempo ela deu a chance de conhecer ele, porque ela julgava o livro pela capa, né? Ela julgava ele pela aparência rústica que ele tinha, ela não se dava nem a oportunidade de tentar conhecer quem ele era, e aí ela tratava ele mal. Depois que essa fase passa, aí sim, um amor muito bonitinho, eles, né, ficam bem afeiçoados a um outro e passam a se respeitar também. Ela passa a respeitar ele também, o que é importante. Porque ela não respeitava ele, por ele ser rude, por ele ser aquela pinta meio Petrúquio, né? Lá do Caravia Rosa, pessoal dos anos 90 que assistiu a novela, começo dos anos 2000. Mas era nada do Shakespeare. Por sinal, vem coisa por aí sobre essa obra. Enfim. Isso aí. Então, ele era uma coisa meio Petrúquio, né? Meio grosseirão, rústico e tal. E ela não gostava nada disso nele, mas com o tempo ela percebe que aquilo era só uma capa. Na verdade, era uma autodefesa do Harrington. Ele era tão maltratado pelas pessoas, ele não gostava que fizessem graça com a cara dele, justamente porque ele já tinha sido malhado muito pela vida, entendeu? Muita gente já tinha dito muita coisa pra ele. Ele não gostava daquilo. E ela junto com o Linton, o maior bullying, os dois, faziam isso com ele, e ele ficava mal, ele ficava triste, mas mesmo assim ele tentava uma aproximação, gente, porque aquilo foi um crush instantâneo, eu tenho certeza. O Harrington bateu o olho nela e falou, meu Deus, é uma deusa. Ele ficou todo abobalhado quando eles se conheceram. Naquela primeira vez que ela vai visitar o morro, que o Linton ainda tá chegando, ele fica todo desconcertado, meio que sem saber o que fazer, né? E também porque eu acho que o Harrington teve pouco contato com meninas ao longo da vida. Então, isso também contribuía aí. E aí ele foi ter logo contato com ela. Porque ela era muito bonita. Todo mundo falava que ela era muito bonita. Nós não sabemos o quanto, mas... Ele também contribuiu para o problema... Ele já tinha um problema de comunicação, né? Mas aí, como ele não convivia com meninas e tal, então ele não sabia muito o que fazer ali na frente. É verdade, tadinho. Mas ainda bem que depois ela teve paciências e aí deu tudo certo. E a gente termina a história esperançoso que vai ter um final feliz. Não tem um final feliz exato, porque não mostra exatamente um final. Mas a gente tem uma esperança de que as coisas vão dar certo. Então, eu também acho que é amor, não é cilada, tá? Mas assim, gente, olha, se vocês se inspiram na Kathy e no Heathcliff para construir a história de amor de vocês, eu devo informar, é meu papel, não vai dar certo, vai dar ruim, é cilada, corre. Vão parar do balanço geral.
da sua cidade. No balanço geral da sua cidade, você vai estar lá. Cidade Alerta. Cidade Alerta, pois é. Linha direta eu me enterrei, né? Desenterrou mesmo, nossa senhora. Então, né, gente, chegamos aí ao final dessa discussão. Eu adorei. E agora a gente vai finalizar aí com uma frase icônica desse livro, né, Will? Isso. Essa frase foi dita pelo Hindley. É uma síntese de tudo isso que a gente falou. É uma síntese da obra. Na verdade, isso aqui devia estar na sinopse do livro. Essa frase, esse pequeno diálogo entre a Isabela e o Hindley, e por sinal eles se aproximaram durante o cárcere com Heathcliff, tá? Eles meio que viraram amiguinhos. Inimigo do meu inimigo é meu amigo, uma coisa assim. Ele tem esse pequeno diálogo e que resume muito bem do que se trata essa obra. Vamos lá. A Isabela fala assim: já chega o que sofri até aqui, retorqui. E bem me agradaria uma retaliação que não recaísse sobre mim. Mas a traição e a violência são uma faca de dois gumes. Ferem mais o que a elas recorrem do que a seus inimigos. Traição e violência pagam-se com traição e violência. Vociferou Hindley. É isso. É sobre isso. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com essa frase na cabeça de vocês. Vocês vão dormir? Tchau. Depois dessa, cuidado, hein, que a Cat pode vir puxar o pé. Tchau, gente. Sigam a gente no Instagram, @carolivrospodcast. Comentem, digam o que vocês acham aí sobre essa nossa discussão. Deem a opinião de vocês. Curtam e compartilhem o nosso podcast com a galera. Beijo. Beijão. Até a próxima discussão. Tchau. Tchau. Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, @carolivrospodcast. É uma cilada, Bino. De vocês. Curtam e compartilhem o nosso podcast com a galera. Beijo. Beijão. Até a próxima discussão. Tchau. Tchau. Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, @carolivrospodcast. É uma cilada.